Muito bem-vindo ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, sou médico infectologista e eu vou falar sobre 3 coisas hoje sobre o coronavírus. A primeira delas é estimar a letalidade e mortalidade do vírus, algo bem complicado. A segunda dela é sobre os isolamentos, isolamento horizontal, vertical, lockdown e distanciamento social. Por que que o isolamento horizontal ele é inclusive antiético? E depois vou falar sobre as escolas. São 3 os pedidos que o pessoal me mandou aqui para eu conversar. É bom dizer que o vírus é um vírus novo, é um vírus dinâmico. O que eu falar aqui pode não valer na sequência e os dados estão se renovando a todo momento. Mas é isso que eu acredito, são opiniões pessoais minhas. Então nós vamos lá para estimar a letalidade e a mortalidade do vírus. Primeiro, o vírus do H1N1 na pandemia passada de 2009, ele demorou anos para se dizer qual era a verdadeira letalidade do vírus, certo? Então, se levará também algum tempo para se ter certeza desses dados. Por quê? Porque tu tem que ter uma população inteira infectada e essa população tem que ser monitorada e feito os testes e os cálculos para saber qual é a verdadeira letalidade ou mortalidade do vírus, certo? Mas isso, de certa forma, já aconteceu. E foi no navio, o Diamond Princess. A primeira tela que eu vou mostrar aqui para vocês é um estudo bem interessante que estima os casos de letalidade por coronavírus ajustado pela idade. Esse estudo ele é um estudo que foi feito antes de todos os desfechos dos pacientes desse navio. Então eu procurei numa pesquisa na internet se tinham ou não ocorrido mais mortes e fiz os cálculos eu mesmo, os cálculos bem básicos, não tem nada de muito, eu não sou epidemiologista, enfim, eu sou só infectologista, cálculos aproximados de quanto é a letalidade desse vírus. No próximo slide aqui, que é desse artigo que ainda estavam sendo acompanhados os pacientes, se observa que todos os óbitos ocorreram acima de 70 anos. Certo? Então, mostrando a predileção do vírus de causar doença grave em pessoas com mais idade e com comorbidades, ok? Só para lembrar para vocês, aqui é a pirâmide etária do Rio Grande do Sul. Nós temos menos de 15% da população acima dessa idade, certo? Então, a nossa população é bem mais jovem e entre os jovens desse navio, ninguém faleceu. Tá? Então, os dados para o navio vão ter que ser extrapolados para os dados do Brasil. Então, eu achei aqui, essa daqui são os números finais desse navio, do Diamond Princess, mostrando que o número de pacientes infectados foi 712 e praticamente metade não teve sintoma nenhum e o número de óbitos foram 13. Mas, vamos lá. Quem estava a bordo do Diamond Princess? Bom, estava a bordo 3.711 passageiros e a idade média era 58 anos. Isso vai causar um viés e vai aumentar a letalidade e a mortalidade do vírus devido à ponderação na idade dessa tripulação. O que chama a atenção é que dos 3.711 pacientes, somente 19 se infectaram. Entendam, é um ambiente fechado, é um ambiente com transmissibilidade facilitada. O navio, apesar de ser um navio grande, ele é um navio que o distanciamento social é muito pequeno. Então, interessante, nem todos se contaminam e uma população pequena até, por um ambiente tão fechado, se contaminou em última análise. Então, aqui no último slide sobre o Diamond Princess, dos 712 com o SARS-CoV-2 ocorreram 13 óbitos, o que deu uma letalidade de 1,83, lembrando que é uma população com bastante idade, e uma mortalidade abaixo de 0,4, que é o que foi publicado aqui, uma mortalidade, então, desculpa, de 0,35%, lembrando que isso deve ser muito inferior, né, na população em geral, brasileira, porque a população brasileira, tanto aqui do Rio Grande do Sul, é a população mais idosa do Brasil, mas é uma população que tem uma faixa etária muito menor, onde a gente sabe que o vírus causa muito menos doença grave,
certo? Então, certamente abaixo disso, vai ser bastante abaixo disso, podem anotar. Vamos falar então sobre os isolamentos. Aí nós temos o isolamento horizontal, que é uma determinação governamental, onde as pessoas têm que permanecer em casa. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que ele é um isolamento que não tem estudos clínicos feito para justificar que ele possa ser implantado na sociedade. Eu já falei em outros vídeos que a economia não está dissociada da medicina. Quando a economia sofre, a área médica também sofre, porque existem recursos escassos. Então é possível que com a depreciação da economia se não consiga nem atender aquilo que nós temos hoje a capacidade de atender, tanto no sistema público quanto privado. Então, a primeira coisa é essa, e não existe literatura científica que diga que o isolamento horizontal ele vai beneficiar de alguma forma a sociedade. A segunda coisa é que ele é antiético. Ele é antiético porque ele faz com que sejam categorizadas, se põe em categorias aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial na sociedade. Por exemplo, sorveterias. O sorveteiro foi classificado como não essencial. Mas para quem está vendendo sorvete, para o sorveteiro, a sua renda vem desse produto. Então para ele é essencial sim, certo? Então isso é um mito, não existe isso. Todos os serviços numa sociedade são essenciais. Ou para aquele que está prestando serviço ou aquele que está recebendo serviço. Então, a essencialidade de um serviço sobre o outro, ela é arbitrária do Estado, de cima para baixo, e, em última análise, prejudica a população, principalmente a população mais pobre, que tem menos recursos, que tem menos fôlego para aguentar um isolamento horizontal. Então, um verdadeiro absurdo, ele é, na minha opinião, ele é o Estado esmagando o cidadão que quer trabalhar e que precisa trabalhar, certo? Então, o segundo tipo de isolamento é o isolamento vertical, certo? Só para lembrar, o lockdown, ele é o isolamento horizontal mais restrito ainda, certo? Também não tem nenhuma evidência científica de que ele vai funcionar, tá bom? Aquele papo de abaixar a curva, ela serve até para organizar o sistema de saúde, porque a área sobre a curva, quer dizer, o número de infectados, não necessariamente vai ser menor em isolamentos. Eles vão ser mais distribuídos, o que daria um fôlego para o sistema de saúde. Mas isso é muito difícil de titular, certo? Na Itália, eles puseram em lockdown pessoas infectadas que infectaram os seus parentes próximos. Aumentou o número de óbitos na Itália. Parece que em Nova York aconteceu a mesma coisa. O próprio governador de Nova York ficou surpreso lendo os dados e o resultado. Tudo piorou no momento do lockdown deles, tudo. Tá? E isso aconteceu muito provavelmente porque eles erraram o tempo. E acertar o tempo do lockdown é chute, é praticamente impossível, porque se tem poucos dados sobre quanto que o vírus está circulando na sociedade. Ele é um vírus que transmite basicamente por gotícula, é contato próximo, certo? É uma arbitrariedade tu pegar pessoas que estão praticando esporte na rua sozinha, pessoas, prender o surfista vai pegar o coronavírus de quem? Do peixe? Entendeu? Não tem como pegar. Isso aí é em setores fechados, por gotícula, por isso que tem que higienizar as mãos, tem que usar máscara em locais fechados, certo? Protetor facial em locais fechados, principalmente em hospitais. Etiqueta social, tossir no cotovelo, não ficar tossindo feito... manter algum distanciamento social. É isso que adianta, certo? E isso tem literatura, isso é ciência. Que o vírus se transmite dessa forma, sim. É ciência, está provado, né? Ele transmite pelo ar? Transmite, quando tu vai fazer procedimentos na via aérea do paciente, ou seja, dentro do hospital. Para esses tem que ter outros tipos de EPI, outros tipos de máscaras, outro tipo de proteção. É isso que tem evidência na ciência. É isso que tem que ser feito, certo? Com esmero, sem faltar EPI, sem faltar equipamento de proteção individual. É essas coisas que adiantam. O cara que vai praticar esporte na rua, o cara que vai andar de bicicleta, como é que ele vai pegar coronavírus? Certo? Não tem como. Não é assim que se pega esse vírus. Então,
Só para completar o isolamento, então, o vertical seria o isolamento daquelas pessoas que têm maior risco, que está correto. A pessoa tem que ter o livre-arbítrio de dizer, olha, eu tenho comorbidades, eu sou idoso e eu vou ficar restrito em casa, sabendo que tem para efeitos ficar restrito em casa, certo? Depressão, suicídios, baixa vitamina D, etc. E assim vai indo, certo? É um custo-benefício, mas é uma opção do paciente fazer isso. Não uma determinação do Estado que tenha que fazer isso daí, né? O que o Estado tem que fazer, se o Estado se preocupa tanto com a saúde pública, os prefeitos e os governadores eles tinham que estar fazendo esgoto, saneamento básico. Não tem medida que mais previne doenças e que mais baixe mortalidade, achate a curva, gostar da curva, achata a curva então na mortalidade infantil, põe saneamento básico para todos, que é o que adianta, que é o que mudou a expectativa de vida no planeta Terra, enormemente, achatou enormemente a curva. É isso que tem que ser feito. Então, o prefeito tem que ser mais para tatu, para cavar buraco e fazer esgoto, do que para ficar mandando as pessoas ficarem em casa, destruindo a economia e fazendo o pobre passar fome. É isso que tem que ser feito. Sobre as escolas, vou mostrar aqui um slide para vocês. Em meio à pandemia, a Suíça libera visitas de crianças aos avós. Os suíços estão errados? Não estão. Não se sabia antes, mas se sabe agora. Criança transmite menos o vírus, certo? Ela tem menos sintomas e também transmite menos. Então, não se precisou desmantelar de forma tão avassaladora os núcleos familiares. Então, a Suíça já liberou que criança visitasse a avó. Não vai botar uma criança sintomática respiratória para visitar a avós no momento de pandemia, ok? Mas por que não, né? Se a criança não está sintomática. Por que não testar, então, por exemplo, para quem tem acesso a recursos, faz um swab nasofaríngeo, em 24 horas tem o resultado do RT-PCR do vírus, está negativo, está ok. Vai visitar a família. Aí, visitar o avô que está de aniversário e tudo mais. Né? Então, criança transmite menos a doença. Então, não se sabia disso, mas agora se sabe. Então, por que não liberar as escolas, por exemplo? A escola não é essencial? É claro, tu tem que botar, os professores são idosos, não tá, bom, resguarda eles. O que a gente faz no hospital hoje em dia? A gente pega os médicos, os profissionais de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, com mais idade ou com comorbidades, bota na retaguarda, certo? Bota no administrativo e bota o pessoal que tem menos risco para desenvolvimento de Covid-19 mais grave para a linha de frente. E assim vai se jogando. Por que não pode fazer o mesmo nas escolas e liberar as escolas para as crianças? Certo? Restrição de carros em São Paulo. Só pode ser maldade, né? Não tem outra justificativa. Por que tu vai restringir o carro? O cara vai pegar coronavírus dentro do carro dele? Não vai pegar. Ele vai pegar no ônibus lotado, no metrô. Mas no carro não. Então uma série de pseudociência dizendo o que a população tem que fazer, o que não tem que fazer, que em última instância vai somente postergar picos do vírus, vai deixar as pessoas mais pobres, o pobre vai ficar mais pobre, e isso aí no final das contas pode escrever, vai gerar mais letalidade, talvez até não pelo coronavírus, mas sim pela economia, e vai nos tirar cada vez mais a nossa liberdade. Espero que tenham gostado. Sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.